Oi, gente. Vamos fazer alguns exercícios de eletromagnetismo. Número 1. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, o que deve-se fazer? Bom, das opções que ele deu aí, o que pode impedir, né, o que pode fazer com que essa corrente induzida pelos fios de alta tensão nas cercas elétricas, o que pode fazer com que essa corrente induzida ela seja descartada, né, que ela saia para a terra, é você fazer um aterramento. Dessa forma, essa corrente ela não vai ficar, não vai ser mantida ali no arame, né? Se você, por exemplo, seguir alguma das outras opções, né, acrescentar fusível de segurança na cerca. O que o fusível faz? É só proteger um circuito elétrico de altas cargas, né, de descargas elétricas. Ele não vai ser eficiente para retirar essa corrente induzida no arame. Realizar o aterramento da rede de alta tensão? Não, você não quer retirar a corrente induzida na rede de alta tensão, você quer retirar do arame, né? Então esse aterramento tem que ser feito lá no arame. Instalar fusível, a gente já falou que não serve para nada nesse caso. E utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. O isolante que a gente utiliza nos fios, ele faz o isolamento elétrico, né? Para caso, sei lá, se você encoste num fio, você não leve choque. Mas ele continua induzindo, ele vai continuar induzindo corrente, porque ele continua produzindo campo magnético. Então a melhor resposta aí nesse caso é a própria letra A mesmo. Dois. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e de uma translação ao longo do eixo X. Tá? Ele está mostrando isso aí no desenho, né? Ou seja, ele está fazendo um movimento circular aí no plano YZ, mas ao mesmo tempo ele está se movendo em direção ao eixo X. Então ele faz esse movimento helicoidal, que seria esse formato de mola, né? A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Qzinho, que é a quantidade de carga, B, que é a intensidade do campo magnético, N, que é o número de voltas, né, que ele dá aí nesse movimento, e T, que é o tempo que ele leva para dar uma volta, né, o tempo de voo, né, na verdade o tempo que ele leva para dar todas as voltas, né, ele quer saber qual é a massa do íon em função desses termos. Bom, quando eu vejo uma carga fazendo um movimento circular em um campo magnético, a primeira coisa que eu penso é na força magnética, né? O que está fazendo essa carga se mover com esse formato é a força magnética que atua sobre a carga nessa região. Força magnética ela é definida por isso aqui, né? QVB seno de θ. Então, a força magnética depende da carga, da velocidade da partícula, né, nesse campo, da intensidade do campo magnético e do ângulo entre o movimento da carga e o campo magnético. Esse movimento circular que a carga faz, ele é ocasionado porque a força magnética
ela atua como se fosse uma força centrípeta, né? Na verdade, não como se fosse, mas ela é a força centrípeta desse movimento. Ela que faz com que essa carga ela faça esse movimento circular, porque a força magnética ela é sempre perpendicular tanto ao movimento da carga quanto ao campo magnético. Então, relembrando aí, força centrípeta é mv² sobre r. Então, o que a gente pode fazer é igualar esses termos, né? A força magnética com a força centrípeta. Eu vou, a princípio, né, eu vou desconsiderar esse seno θ aqui, porque eu vou considerar primeiro a trajetória circular, né, e depois eu considero o fato dele ter essa trajetória helicoidal, utilizando aí o n do número de voltas, né? Então, eu posso dizer que QVB, que é a força magnética, é igual à força centrípeta, porque a força centrípeta nada mais é do que a força resultante que leva essa mudança de direção da carga, né? A força que leva essa trajetória curvilínea. Então, quando eu igualo a força centrípeta à força magnética, eu estou dizendo que a força magnética é a resultante centrípeta desse movimento. E aí, logo de cara, eu já posso cortar aqui, ó, essa velocidade da carga, que é a mesma velocidade aqui, que é a velocidade associada a essa força centrípeta. Então, eu fiquei com isso aqui, ó, QB é igual a mv sobre r. Como eu quero descobrir a massa do íon, o que eu vou fazer é isolar o m, né? Talvez, a gente já viu isso em aula, né? Normalmente, a gente isola o r para poder associar o raio dessa curvatura a esses outros termos para poder entender como é que funciona essa trajetória, né? Quando a gente estuda a teoria dessa parte aí. Mas como eu quero, na verdade, descobrir a massa do íon, eu vou isolar o m. Então, vou jogar o r para o outro lado e vou ficar com isso aqui, ó. QB vezes r sobre o v, né, que está aqui multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, v. Tá? Isso aqui é o m. M é igual a isso aqui. Bom, ainda falta alguns termos, né? E tem alguns termos aqui que eu não posso utilizar, né? Porque ele quer, a gente pode ver pelas respostas e pelo que ele falou no enunciado, em função de Q, B, N e T. Só que olha só, a velocidade, a gente sabe que velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, eu posso substituir essa velocidade aqui por distância sobre o tempo. Só que, no caso, qual é a distância percorrida pela partícula? Ela está fazendo um movimento circular, né? E uma volta completa seria 2πr. Só que ele está dando n voltas. Então, eu vou fazer n vezes 2πr como comprimento ou a distância que essa partícula percorreu. Tá? Vou continuar aqui. Então, eu vou substituir o v. Vou repetir o resto, né? E vou substituir o v por 2πr sobre o tempo, que é o t, né? Que é o tempo de voo. É a distância dividida pelo tempo. Bom, eu tenho q vezes b vezes r dividido por essa fração, né? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O t vai passar para cima, então vou ficar com isso aqui, ó. M é igual a q b r t sobre 2πr. Ah, esqueci do n, né? Que eu tinha falado que aqui é n2πr. N vezes 2πr. Porque não é uma volta só, né? Ele dá n voltas. E aí eu posso cortar o r com r, né? Que é o mesmo r aqui. E aí eu fiquei com que m é igual a q b t sobre 2π vezes n. Que é justamente a letra A. Tudo bem? É uma questão literal, né? Isso quer dizer que a gente está só usando letras, não está usando valores. Que a gente tinha que associar aí a força magnética à força centrípeta para poder encontrar aí a relação entre as grandezas que ele pediu e a massa, né? Número 3. Essa questão é uma questão da UERJ, que nessa prova
todas as questões foram associadas aí ao metrô. Então ele fala aí no início, né, as questões a seguir abordam situações, né, porque todas as questões elas têm essa mesma tabela, eles usam esses mesmos dados, né? Então eu botei aqui as tabelas e os dados de tudo, né, mas a gente vai pegar só o que a gente precisa. Tá? E a questão em si fala aqui, ó, nas linhas de metrô, o dispositivo conhecido como terceiro trilho fornece energia elétrica para alimentar os motores das composições, produzindo um campo magnético em seu entorno, cuja intensidade varia em função da distância. Observe abaixo a imagem da plataforma de uma estação. Nela, uma passageira está em pé a 5 metros de distância do terceiro trilho. Admita que a corrente contínua de 5.000 amperes atravessa o terceiro trilho da linha metroviária. Determine em teslas a intensidade do campo magnético produzido sobre a passageira na plataforma. Bom, se eu tenho um trilho que é como, né, no caso aí, é equivalente a um fio retilíneo, né? Um trilho que está passando corrente elétrica, e eu quero saber o campo magnético, eu vou ter que usar a fórmula que calcula o campo magnético para um fio retilíneo, que é μI sobre 2πr. O campo magnético é a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes r. Só para não assustar quem deseja fazer a prova específica da UERJ, essa fórmula é dada na prova. Então, caso você não lembrasse, você tem as fórmulas na prova, lógico que você tem que olhar lá e descobrir qual fórmula que você vai usar, né? Bom, então todos os dados eles estão aí, né? O μ, que é a permeabilidade magnética no vácuo que a gente vai usar, que é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a intensidade da corrente, que é 500 amperes. 5.000 amperes, perdão. Dividido por 2π vezes a distância, né? O raio aí, no caso, porque é a distância, porque a gente tem que lembrar que no fio o campo magnético ele é radial, né? Então a distância é o raio. E no caso a passageira está a 5 metros de distância, então é 2π vezes 5. Aí eu posso fazer o corta-corta, né? Posso cortar 4π com 2π, aqui fica 2, aqui fica 1. Posso cortar o 5 com 5.000, aqui fica 1.000 e aqui embaixo fica 1. Então simplesmente sobrou 2 vezes 10 a menos 7 vezes 1.000. Isso vai dar, vou botar aqui, 2.000 vezes 10 a menos 7, que é igual, né? Agora botando em notação científica na notação corretinha aí, que é 2 vezes 10 a menos 4, né? Porque menos 7 aqui, 2.000 é 10 elevado a 3, né? 10 ao cubo. Aí 3 menos 7 vai dar menos 4. Isso em Tesla. Certinho? Número 4. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 amperes, enquanto no enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, o número de espiras no enrolamento secundário é... Bom, a gente tem que lembrar aí do transformador, né? O que a gente aprende quando fala de transformador? Primeiro que o número de espiras, vou botar aqui, NA sobre NB, é proporcional às tensões, tá? Pode ser VA, né? Eu costumo chamar de U, eu vou botar como eu costumo chamar, UA sobre UB, que é a DDP, né? A tensão em cada espira. Só que nesse caso aí ele não me deu a tensão, ele me deu a corrente. E eu considero no transformador que há conservação de energia. A energia de uma bobina ela é conservada na transferência para outra. Então eu vou falar que a potência em A é igual à potência em B. Tá? Eu tenho a espira A, a espira B. E a gente sabe que potência é U vezes I. IB. Por que eu estou botando isso? Porque daqui a gente vai tirar o seguinte, Se
O transformador primário ele tem 10 amperes e o transformador secundário tem 20 amperes, a gente vai ver que essa relação entre as correntes e as tensões, elas são inversamente proporcionais. Porque para eu ter essa igualdade, né, você tem que ter aqui, ó, o A, é só jogar o 10 para o outro lado, né? A gente vai ver que o A ele tem que ser o dobro do B. E aí, se eu substituir aqui, ó, o A é 2UB, né? Então, eu vou ter isso aqui, ó, NA sobre NB é igual a 2UB, né? Porque o A é 2UB, sobre o B. Ou seja, né, eu posso cortar agora que os dois UB são iguais, NA sobre NB é igual a 2. E aí eu consigo achar agora, né? Se o enrolamento primário tem 1.200 espiras, então é 1.200 dividido por NB é igual a 2. O NB passa multiplicando, o 2 passa dividindo, então o NB nada mais é do que 1.200 dividido por 2, que dá 600 espiras. Então, o que a gente pode concluir daqui? Ó? Quando a gente trabalha com tensão, o número de espiras ele é diretamente proporcional, né? Se eu quero aumentar a tensão, eu aumento o número de espiras. Agora, quando eu trabalho com corrente, é o contrário. Repara aqui, ó, eu dobrei a corrente. Então, para eu dobrar a corrente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o número de espiras pela metade. Então, se a gente fosse relacionar o número de espiras com a corrente, eles seriam inversamente proporcionais. Cinco. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. Aí ele fala que a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... Aí, no caso, ele quer saber se a etiqueta funciona sem pilha devido à ação do campo elétrico ou do campo magnético, né? Porque, no caso, tem uma onda, um campo de radiofrequência, né? Ou seja, tem uma onda eletromagnética, e no caso, se a onda é eletromagnética, ela tem tanto campo elétrico quanto campo magnético. Só que, no caso aí, né, pelo que ele está explicando, né, que você tem uma bobina de metal, né, o que vai induzir corrente na bobina é a passagem de campo magnético. Então, quando essa bobina interage com essa onda aí de radiofrequência, vai ser o campo magnético que vai induzir uma corrente na bobina, que é justamente o que fala a letra C, né? Se a gente fosse fazer por eliminação, a gente ia falar que o campo elétrico da onda agita os elétrons da bobina. O campo elétrico, ele não... um campo elétrico externo, assim, agindo numa bobina, ela não vai gerar uma corrente elétrica, né? Teria que ser uma situação muito específica, porque ainda mais porque a bobina é circular, e aí o campo elétrico, né, teria estar numa única direção aí. Na letra B fala que o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina? Também não, né? O campo elétrico ele até cria tensão quando ele está associado aí a um gerador, né, que está ligado diretamente na bobina, mas ele não cria ele não induz, né, de uma forma assim, tipo sem fio, como a gente está querendo fazer aí com essa etiqueta, né? A letra D diz que o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina? Não, o campo magnético ele não faz isso diretamente, né? Nem diminui a ressonância no interior da bobina, também não tem nada a ver. A melhor resposta é realmente a letra C.
Número 6. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador, utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. Um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Qual desses itens aí deve ser dobrado para que a gente dobre a tensão do nosso gerador sem mexer na corrente? Bom, se eu quero dobrar a tensão mantendo a mesma corrente, eu tenho que lembrar aí da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu quero dobrar o U e manter o mesmo I. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar o R. Se eu ponho o dobro de resistência, eu vou, por consequência, ter o dobro de tensão, se a corrente é constante. Então, eu preciso, para dobrar a tensão, eu preciso do dobro de R. Só que nesse caso aí, ele está falando de uma bobina. E a gente sabe, ele está associando aí campo magnético da bobina, número de espiras da bobina. E a gente sabe que o campo magnético de uma bobina é N vezes o campo magnético de uma única espira, que é μI sobre 2R. Eu vou botar o R minúsculo para não confundir com R da resistência. Então, eu tenho uma espira, se eu quero saber o campo magnético no centro da espira, eu uso μI sobre 2R. Se eu tenho N espiras, então eu vou usar N vezes isso daqui. Só que, repare que eu tenho uma corrente aqui, minha corrente é constante. Então, o que eu vou fazer é substituir a corrente por U sobre R, porque aqui, se a gente isolar a corrente, tanto faz nos dois casos, aqui. Eu vou ter U I igual a U sobre R. Então, eu vou substituir esse I aqui por U sobre R. Então, aqui vai ficar 2Rzinho, Rzão. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu isolar esse R, eu vou ver qual desses caras aqui que eu tenho que dobrar para poder dobrar o R. Então, por exemplo, o R está aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando. E esse B, que é o campo magnético, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter que a minha resistência ela vai ser dependente de todos esses termos aqui, sobre 2 vezes R, que é o raio, vezes o campo magnético B. Então, o que eu vou analisar agora é o que eu preciso fazer para dobrar a resistência. Eu tenho que dobrar o quê? Número de espiras, a permeabilidade magnética, que dificilmente eu vou conseguir mexer, e a tensão são diretamente proporcionais. Agora, o R, que é a distância aí do centro até a bobina, e a intensidade do campo magnético são inversamente proporcionais. Então, desses caras aí, o único termo que é diretamente proporcional, que por consequência, se eu dobrar, eu vou dobrar a resistência, é o próprio número de espiras. Se eu dobro o número de espiras, eu dobro o R, por consequência, eu vou dobrar a tensão, sem mexer na corrente. Sete. Em um campo magnético uniforme, de intensidade igual a 2 vezes 10 a menos 3 Tesla, aqui é um menos 3 elevado, um fio condutor com 50 centímetros de comprimento é posicionado perpendicularmente à direção do campo, conforme mostra o esquema. Tem um esqueminha aqui. Sabendo que a corrente elétrica estabelecida no condutor é contínua,
igual a 300 mA, determine em newtons a intensidade da força que age no condutor. Então, ele quer saber a intensidade dessa força aqui, que está agindo no condutor, né, nesse fio condutor. Bom, eu tenho um campo magnético que está saindo aí da tela. Eu tenho um fio com condutor, né, com comprimento de 50 centímetros. E eu tenho a corrente elétrica que passa nesse fio condutor. Se eu quero saber a força, eu vou ter que usar a fórmula da força em um fio condutor, né? Que é aquela F igual a B I L seno de θ, né? Mas no caso aqui, o campo magnético e a corrente eles estão com ângulo de 90 graus, né? Eles são perpendiculares. Então, seno de 90 vai dar 1, vai sumir. Então, vai ser simplesmente isso aqui, né? F igual a B. Então, a força magnética é só substituir os valores, né? Ficando atento nas unidades. 2 vezes 10 a menos 3 Tesla é o campo magnético. 2 vezes 10 elevado a menos 3. A intensidade da corrente é 300 mA, então vou botar aqui 0,3 ampere. E o comprimento é 50 centímetros, vou botar 0,5 metros. Né? Porque eu quero achar a força em newtons. Então, F é igual. Aqui eu posso fazer 2 vezes 0,3 vai dar 0,6 vezes 10 a menos 3 vezes 0,5. Isso vai dar 0,30, né? 0,3. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Opa, 0,3 vezes 10 a menos 3. Ou 3 vezes 10 a menos 4 newtons. E a última. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução de seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Então, eu quero aumentar a capacidade de carga do guindaste, ou seja, eu quero que ele exerça uma força magnética mais intensa. Então, vamos pensar aí no eletroímã, né? Imagina aí um material ferromagnético qualquer. E ao redor desse material ferromagnético, eu tenho fio enrolado, né? Então, eu posso pensar aí no solenoide, que tem um campo magnético dado por μ vezes I vezes N sobre L. Ou seja, ele depende da permeabilidade magnética, da intensidade da corrente elétrica, do número de espiras por unidade de comprimento. Então, se eu quero aumentar a capacidade de carga do guindaste, eu quero que esse B aqui aumente. O que eu posso reduzir para isso aqui aumentar? Né? Eu não posso reduzir a corrente, porque se eu reduzir a corrente, reduz o B. Eu não posso reduzir o número de voltas, o número de espiras, porque isso reduz o B. Mas se eu reduzir aqui o comprimento, ou a distância aqui entre as espiras, né? Que por consequência vai diminuir o comprimento total, mantendo o mesmo número de espiras, eu vou aumentar o B, porque eu vou ter mais espiras por unidade de comprimento. Então, a melhor resposta aí seria a letra B. Né? Distância entre as espiras. Se eu diminuo a distância entre as espiras, se eu coloco as espiras mais próximas, com o mesmo número de espiras, eu acabo aumentando a intensidade do campo magnético. Né? Se a gente pensar aí nos outros, né? Diâmetro do fio, isso não vai afetar o campo magnético, né? A densidade linear. A densidade linear é isso aqui tudo, né? Se eu diminuir isso aqui tudo, na verdade vai diminuir o B, né? Que é o N sobre L.
Isso é densidade linear, é o número de espiras por unidade de comprimento. A corrente, se eu diminuir, também vai diminuir o campo. E a permeabilidade, se eu diminuir, ela também diminui o campo, né? Então, o único que, se eu reduzir, aumenta o campo, que por consequência aumenta a capacidade de carga, é a distância entre as espiras. Tudo certo? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aí no comentário. E até a próxima.